Oi, Laisa, hoje a Procarol está aqui para gravar a nossa 8ª videoaula da disciplina de Ciências, ok? E para nós começarmos essa videoaula, a Pro vai colocar aqui do lado as respostas da tarefinha 3 e tarefinha 4 da página 163, tá? Onde na aula passada nós finalizamos o módulo 12 e hoje é dia de nós iniciarmos o módulo 13, ok? Então, eu vou pedir para você ir para esta página aqui, que é a página número 164, onde nós vamos iniciar esse módulo. Então, eu quero que você observe comigo a imagem de abertura, tá? O título desse módulo é o desenvolvimento das plantas, mas antes da gente fazer a leitura, eu quero relembrar com você. Olha só, nas aulas anteriores, o que nós vimos tanto? Nós estudamos as plantas cultivadas pelos seres humanos nas áreas rurais, né? Que vocês viram aquele vídeo que a Pro gravou no sítio, as hortaliças, né? Vários exemplos. Depois nós vimos sobre as partes da planta que são consumidas na alimentação. Então nós vimos que de algumas plantas nós consumimos as raízes, de outras plantas nós consumimos as folhas e de outras plantas consumimos o caule. O que nós vimos também? Nós realizamos o experimento de germinação de sementes, né? No algodãozinho, do feijão também, que você me mandou a fotinho, eu vi que você fez, fiquei muito feliz. E nós investigamos a importância da água nesse processo, né? E também observamos o interior de uma semente de feijão, onde nós pudemos analisar o embrião dele, né? Que nos fez compreender como então que uma nova plantinha é formada, que é exatamente pelo desenvolvimento daquele embrião, tá? Então esse é o conteúdo que a gente vem estudando aqui na nossa apostila. Agora a gente vai ver nesse módulo o desenvolvimento das plantas, tá? E para isso eu vou ler aqui com você o diálogo, né? Esses balãozinhos indicam falas. Vamos ver sobre o que essas crianças estão conversando aqui. Então olha só, a primeira menininha fala assim: eu sempre ajudo minha mãe a regar o jardim. O segundo menino diz: estou bem animado para plantar as mudas. O terceiro diz: eu vou cuidar muito bem da minha. E o último menininho diz: o que será que precisa fazer para deixar a planta saudável, né? Então eles estão dialogando aqui. Como a gente vê, são um exemplo de alunos que passaram pela mesma experiência que a gente, que fizeram ali a sua plantação, né? E que agora estão preocupados em como é que vamos cuidar. Olha só, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você tem um jardim em sua casa? Ou vasos de planta? Quem cuida delas? Então, né? Depois, se você quiser, você pode mandar um áudio para a Pro contando isso, né? Se você tem plantas em casa e quem é a pessoa que cuida delas aí. Segunda perguntinha. Que cuidados você acha que precisa ter com as plantas para que elas fiquem sempre saudáveis? O que será que é necessário, né, para a gente? Nós já plantamos, já vimos o que temos que fazer para ela germinar e agora para ela crescer, né, ficar bonita. Quais cuidados a gente deve tomar? E última perguntinha: você acha que as plantas se desenvolvem bem em qualquer tipo de solo? Será que tem que ter um solo específico ou qualquer um pode trazer esse desenvolvimento bom, né? Todas precisam da mesma quantidade de água? Então, olha só, as plantas, elas apresentam necessidades diferentes quanto ao tipo de solo e também a quantidade de água para o seu desenvolvimento. Olha um exemplo, o coqueiro, ele cresce bem em solo com bastante areia, mas outras plantas não. As hortaliças precisam de boa quantidade de água, mas um cacto não. Então, cada plantinha ela vai ter a sua peculiaridade, ou seja, ela vai ter a sua forma melhor para se desenvolver. Algumas vão precisar de muita água, outras pouco. Algumas vão precisar de areia ou vão se desenvolver num solo arenoso.
outras não, tem que ser na terra mesmo, e aí cada uma vai ter as suas características, né? Nós vamos aprofundar isso ao longo do módulo. Na página 165 agora, a gente vai ver essa primeira parte, investigando as plantas. Então vamos analisar. Todo ser vivo precisa de energia para manter o organismo funcionando. No caso das plantas, não é diferente. Elas obtêm recursos do ambiente. Que recursos são esses? A luz do sol, o ar e a água. Então esses seriam, né, vamos dizer assim, os alimentos. Como a gente acorda de manhã, toma café, almoça, janta, e isso nos nutre, né, nos deixa saudável, fortes, as plantas é diferente. Quais são os alimentos dela? O que vai nutrir ela e deixar ela saudável? Sol, ar e água, tá? A luz do sol é absorvida pelas folhas e a água é retirada do solo pelas raízes. As plantas também retiram do solo outros nutrientes de que precisam. Por isso, na agricultura é comum adubar, né? Jogar fertilizantes na terra com nutrientes, e isso vai dando vida, né, para aquilo que foi plantado. Vejamos a imagem aí da nossa apostila. Então, olha só, a planta precisa de ar e da luz do sol. Ela precisa de água, precisa às vezes de adubo. Esses são os elementos que a planta precisa para se desenvolver. Então, se nós queremos que a planta se desenvolva, nós precisamos utilizar dessas ferramentas aqui. Para você visualizar isso, Laisa, olha só, eu separou aqui, por exemplo, um exemplo de cacto. Olha só, esse cacto aqui, né? Ele não precisa de tanta água. Olha o vasinho que bonitinho. Ele já tá com uma florzinha aqui, né? Ele é uma planta que se desenvolve muito facilmente, né? Em qualquer ambiente. Trouxe aqui para você também visualizar. Olha só, uma orquídea. Olha que planta bonita. Essa planta aqui, ela já requer, né, de alguns cuidados. E uma coisinha que eu queria mostrar para você. Olha o que é utilizado aqui, ó, o que tem aqui, na onde seria o solo em outras plantas, né? Nós temos pedaços de raízes, tá? E esses pedaços de raízes também ajudam ela a desenvolver, né? Trouxe outro exemplo também aqui para você ver de folhagem. Uma folhagem verde, né? E aí no solo dela a gente já vê terra mesmo adubada, tá? Então são 3 exemplos que a Pro separou aqui, para você ter uma visualização melhor aqui do que a gente acabou de falar, tá? Agora, a Pro vai ler o box se você sabia. Olha só, algumas hortaliças e as plantas aromáticas podem ser cultivadas em pequenos espaços, como em vasos, canteiros e até mesmo em recipientes suspensos ou pendurados na parede. E aqui no finalzinho da página traz pra gente o exemplo dessas plantas aromáticas, né? Olha só, são aquelas que possuem aroma, né? Elas se destacam pelo seu cheiro e pelo sabor. Alguns exemplos são a salsinha, o cheiro verde, o alecrim, o hortelã, o manjericão e o coentro. E para você visualizar, olha só, a Pro trouxe aqui, ó. Isso daqui é um exemplo de manjericão, tá? Olha como ele tá bonito, grande, ele foi plantado aqui em casa mesmo. E olha onde ele foi plantado, num pote de sorvete. Então, ele cresceu, o aroma dele é muito gostoso e ele combina muito com a nossa culinária, principalmente com massas, pizza, molho vermelho, fica muito bom. Trouxe aqui também mais um outro exemplo do famoso cheiro verde, né? Olha só, esse daqui a gente plantou numa garrafa PET, tá? Então a gente tem aqui salsinha, né? Cheiro verde, também se destaca pelo aroma, né? Também cresceu, olha só, terra já adubada e numa garrafa PET. E tem um outro aqui também que foi plantado num potezinho e esse é só cebolinha. Olha só como tá crescendo.
Tá bonita, bastante terra, né? E também faz parte desse grupo aqui. Muito bem. Então, meu amor, assim a gente finaliza, né, essa videoaula de hoje e agora eu vou fazer a explicação da tarefinha para você. Então, a nossa tarefinha está na página 169, tá? Tarefinha 1. Olha só, para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de alguns cuidados básicos. Quais são eles? Os que a Pro comentou hoje com você aqui na leitura do início desse módulo. E depois, número 2, enumere a sequência das etapas do desenvolvimento de uma planta. O que a gente faz primeiro, depois, e depois, e depois. Então, você vai colocando em cada quadradinho do número 1 até o número 6, ok? Espero que você tenha gostado. Um beijão!